Nós estamos tratando nesta semana o tema de como discipular como Jesus. Como fazer, com toda a nossa limitação, seguir aquilo que Jesus tem nos ensinado. E Jesus é um grande exemplo para nós, e tem sido, mesmo não estando aqui presente em corpo, mas deixou através das Escrituras, de como nós devemos caminhar, de como nós devemos servi-lo, de como nós devemos cuidar uns dos outros. E eu quero, assim como um título principal ou base disso que nós vamos ouvir, dessa ministração que nós vamos ouvir, é bíblica, que está escrito, que acho que todos conhecem, nem vou pedir para abrir a Bíblia, que está escrito lá em Mateus 28, do versículo 19 a 20, que diz o que, irmãos? Você sabe. Portanto, vão e façam. Vocês sabem o que vocês estão ouvindo ali, né? Glória a Deus. Então, portanto, vão e façam em todas. Peraí. Fazer discípulos em todas as nações. Então quer dizer, pastor, que agora eu vou ter que ir lá para a Arábia Saudita, para o Afeganistão, para o Hamas. Quem quer ir para o Hamas? Não é isso que nós temos que interpretar hoje, em tempos atuais. As nações que Deus está falando comigo e com você aqui, primeiro é a sua casa. Depois é a sua vizinhança, é o seu trabalho, até o seu clube, e por onde o Senhor te levar. Então, Senhor, eu vou fazer discípulo a todas as nações. Hoje a minha condição é de onde o Senhor me levar, eu tenho que proclamar a Tua palavra. Amém, queridos? Porque se fosse assim para a gente ir para outros lugares, outras nações, pode ficar tranquilo, porque o nosso pastor Davis, ele vai bancar toda a sua viagem, e você vai ser o ministro do Senhor abençoado lá naquela nação. Mas não é isso. Nós precisamos trabalhar primeiro aonde nós estamos, que é a nação que o Senhor nos abençoou. E é aqui que nós precisamos ministrar a palavra de Deus. E ainda diz assim, olha, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é poder passado de Jesus para você. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos, que este versículo aqui, ele foi escrito por Mateus depois da ressurreição de Jesus, onde ele se encontrou com seus discípulos e deu esta mensagem para ele, olha, agora vocês vão. E a palavra continua, porque quando você é recebido por Jesus, quando você se entrega ao Senhor, você também recebe esta mensagem, de ir e ser um abençoador, proclamando com autoridade, o nome do Pai, o nome do Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? E ainda continua assim, ensinando, aí sim, agora nós vamos entrar aqui na ministração, em relação a como discipular como Jesus, é ensinar as pessoas, a elas obedecerem também os caminhos, que o Senhor primeiro nos ordenou, e que nós vamos fazer com que elas também venham ser ordenadas. Amém, irmãos? Então, ensinando-nos a obedecer a tudo que eles têm ordenado, e a promessa de Deus é que tudo que você for passar, queridos, você vai ter uma direção, e o Senhor fala aqui, olha, e sempre eu estarei com vocês, até o fim dos... Vocês lembram aqui o louvor que vocês cantaram aqui, há pouco tempo? Acho que foi o segundo, né, Marcos? Que eu, Senhor, eu espero que o Senhor venha me buscar. Esse é o fim do tempo. E você não vai embora, queridos, enquanto você não cumprir a sua missão aqui na terra. Isso não é benção? Então, Senhor, eu já peço assim a minha oração, Senhor, que a minha missão venha a ser cumprida lá para os 120, 130 anos. Se for a sua vontade, amém. Se não for também, amém. Mas esse é o versículo onde nós vemos que o Senhor está nos passando toda a autoridade para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que fala exatamente o versículo, e eu quero, junto com vocês agora, interpretar esse versículo. Como já falamos, foi após a ressurreição que esse texto foi escrito. O que Jesus passou para nós? Autoridade. E nós já recebemos isso. Jesus declara que o poder do céu virá sobre nós, aqui na terra. Como foi dado a Jesus, Ele passou para nós também. Então nós temos que seguir esta conferência, esse poder, essa autoridade, essa transferência do Espírito Santo para nós.
E também ele nos chama, dentro desse versículo, para nós agirmos e não ficarmos parados, queridos. Discípulo de Jesus tem que proclamar, tem que falar. Ai, pastor, eu não sei, eu não estudei, eu não sou teólogo, eu não sou bacharel da palavra. Abrace, auxilie, ajude. Foi isso que Jesus fez, não foi? Em todo o tempo, Ele abençoou, Ele curou e Ele agiu aqui na terra. Então Jesus inclui, para mim e para você, esse discipulado, de irem e fazerem discípulos a todas as nações. E a palavra também está dizendo que Ele passou o poder, e nós proclamamos a trindade na vida das pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda fala assim, olha, vocês não estão só. A minha promessa é que eu estarei fortalecendo a vocês, é que eu estarei junto com vocês. Jesus finalizou no versículo com a sua promessa de estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Então nós precisamos, como discípulos do Senhor e discipuladores do Senhor, caminhar, buscando, orando, pedindo a intervenção do Espírito Santo, para poder abençoar as pessoas e cumprir a nossa missão aqui na terra. Amém? E como nós vamos fazer isso? O pastor Fábio, a semana passada, eu anotei aqui, pastor, uma frase ou duas frases, ou alguns títulos, ou uma mensagem que diz assim, olha, ele pregou no domingo e citou, que o método que nós precisamos ter, como Jesus nos ensinou, é de que quando eu faço, você observa. Quando eu ajudo, você ajuda. E quando você faz, eu também ajudo. Está vendo que é uma união, um ajudando o outro? E quando você faz, eu observo. Então, olha, Jesus está te observando, queridos. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque Ele está comigo e não vai largar de mim nem a pau. E você aplaude o Senhor, porque é isso que Ele quer na sua vida. Em nome de Jesus. E eu fico muito feliz porque eu e a minha casa, nós temos servido ao Senhor. E Ele tem abençoado e não tem nos deixado passar. Por mais que passe, mas é um suave, um tranquilo e sempre me fortalecendo. Por que eu estou falando isso, queridos? Hoje, não foi ontem, eu estava buscando, olha, eu estava a serviço do Senhor, buscando uns boletins, buscando umas cartilha, né? Para o Ministério Infantil. E eu estava parado no trânsito. De repente, o meu carro, depois, se você impor as mãos ali, por favor, porque já é a segunda vez nesse ano que eu tomo uma paulada. E glória a Deus, porque, lógico, as pessoas se sensibilizaram, tem seguro e tal, mas é um transtorno danado. É ou não é? Aí eu fui embora, acertei tudo, resolvi tudo e tal. E a pessoa me deu o contato dela e tal. Cheia de algumas coisas na perna, aquelas coisas todas que eu fiquei até meio assim, mas deu tudo certo. Depois, nesse contato de WhatsApp, essas coisas todas, ele mandou um recado para mim dizendo assim, puxa, você é pastor? Olha aí, puxa, você é pastor? Sim, eu sou pastor. Eu quero abençoar a sua vida. Mas você não vai discutir, você não vai brigar, você não vai falar que está atrasado, como é que vai ser? Não. Porque eu dependo de Deus. E no momento certo, todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Depois eu recebi a ligação do seguro, está tudo certo, vai lá e tal. Então, é isso que faz nós sermos discípulos do Senhor. Testemunhar o poder de Deus e a graça de Deus na nossa vida. Amém? Então, irmãos, em tempos atuais, na nossa geração, hoje, 20 de julho, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus nos deixou esta missão. E deixou muito bem clara, queridos, de nós fazermos discípulos. Amém? Olha para o teu irmão da direita e da esquerda e fala assim, olha, você precisa fazer discípulo. E ainda diz assim, olha, não somente para converter as pessoas. O discipulador não é simplesmente como Jesus fez. Ele não simplesmente converteu as pessoas, mas ele andou com elas, ele caminhou com elas, e com isso ele formou essas pessoas, e levou essas pessoas a frutificar como ele frutificou.
E eu pergunto para você, quanto tempo Jesus esteve aqui na terra com o seu ministério? 3 anos. Amém? Ou eu estou errado? Jesus caminhou com seus discípulos durante 3 anos. O que ele fez? Ele primeiro tocou no coração deles. Depois ele não largou dessas pessoas. Ele formou essas pessoas. Ele instruiu essas pessoas. Ele brigou com essas pessoas. Ele puxou a orelha dessas pessoas. Como tem puxado a minha também. Mas o foco foi de ter a visão de que eu e você vamos frutificar no reino de Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que o nosso trabalho, a nossa comunhão, o nosso entendimento perante ao trabalho no reino de Deus, é de que nós não podemos ficar simplesmente ouvindo, simplesmente participando, porque nós já aprendemos demais, nós já sabemos muito, e o Senhor está aguardando os frutos da minha vida e da sua vida, amém? Então o modelo de Jesus é simples e poderoso. Jesus deixou claro sobre este discipulado. Ele não apenas pregou em multidões, não foi só isso, ele investiu em tempo. Irmãos, tem muita gente falando que está gastando tempo. Não é gastar tempo. O reino de Deus é investir em pessoas, é investir o seu tempo em pessoas, amém? Então se você ouvir alguém falar assim, eu estou gastando tempo no reino de Deus, não está. Se estiver falando isso é porque não entendeu nada. Nós precisamos entender que o investimento que Jesus fez aqui, no seu ministério, durante 3 anos, é o nosso, que seja 10, que seja 15, que seja 20, mas nós precisamos investir na vida das pessoas, seja ela na sua casa, seja ela no seu trabalho, mas você precisa proclamar, você precisa testemunhar, quem é que vive em você, como está escrito em Gálatas 2:20, que Paulo, o apóstolo Paulo disse, hoje eu não vivo mais, porque Jesus que vive em mim, e quando Jesus vive em mim, queridos, vive em você, você é testemunho da graça, você é testemunho do poder, da glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, e é isso que o Senhor espera, Ele tem tudo para derramar sobre as nossas vidas. Então esse é o modelo. Jesus deixou bem claro esse discipulado. Ele não apenas pregou em multidão, ele investiu. E o que ele fez, e que nós temos a direção agora pela manhã, é de ganhar pessoas, é de treinar pessoas, e é ter a visão de que essa pessoa vai multiplicar, em nome santo de Jesus. Então esse é o padrão, que também nós fomos chamados a seguir, de ganhar, de treinar, e de multiplicar, amém? Então portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês que ide e fazei discípulos, é simples, é muito simples, só precisamos erguer os nossos olhos ao Senhor, pedir a direção e testemunhar a vida de Jesus na minha vida. E dentro desses 3 pontos, eu quero ser bem objetivo em falar para vocês que é ganhar é alcançar o perdido. E nós estamos vendo hoje no mundo que tem muita gente perdida. Eu vou falar para você até dentro das comunidades, das igrejas, que estão sendo direcionadas por um evangelho que não está na Bíblia, que não está escrito. Aquela de eu posso, eu consigo, eu tenho poder. E não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que Jesus nos ensinou que nós iremos passar por dificuldades, mas que nós precisamos ter força e fé. Porque o nosso galardão não é aqui, é no reino de Deus, amém? Glória a Deus. Então antes de Jesus ensinar, Ele se aproximava das pessoas, Ele enxergava nas pessoas, e você, se eu pedir para você trazer na sua mente, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que estão perdidas, você já sabe quem é. Então é nessas pessoas que o Senhor quer te levar, para você evangelizar, para você discipular, porque é isso que vai fazer você enxergar as pessoas e tocar no coração delas. E aí sim você vai poder anunciar com todo o poder e com toda a graça o reino de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Talvez você já pode ter ouvido várias vezes isso na célula, e não se posicionou ainda. Eu vou lá porque eu sou membro. Não, você é um discípulo. Eu estou na minha casa, eu sou homem. Você é um discípulo.
Ah, eu estou no meu trabalho, você é um discípulo. Ah, lá no bairro eu sou um discípulo. Você precisa enxergar as pessoas, você precisa amar as pessoas, você precisa caminhar com as pessoas, e não fazer com esse tempo, seja um tempo perdido, mas um tempo de qualidade, aonde você será reconhecido no céu, onde o Senhor vai olhar para você e falar assim: olha, parabéns, você cumpriu a sua missão na terra, entra e seja servido aqui na eternidade junto com seus irmãos, amém? Isso é o mais importante para nós. Então o Filho do Homem, ele veio para buscar o que estava perdido, isso está escrito lá em Lucas 19:10, Jesus veio buscar os que estavam perdidos, e passou essa missão para nós contemplarmos, junto com o reino de Deus, em ver essas pessoas perdidas e proclamar Jesus na vida delas. Então ele se aproximava das pessoas com amor, com compaixão, e proclamando a verdade. Então, irmãos, ganhar alma é o primeiro passo. Não se trata apenas de fazer conversões. Aceita Jesus, vamos na igreja, olha lá, é legal, lá tem ar-condicionado, mas no frio eles não ligam, e é bonito, e a igreja é preta, e tem criança, converteu, tá bom. E aí deixa a pessoa sozinha, largada. A semana que vem ela não veio, você nem percebeu. Jesus não. Ele caminhava com todas. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, de ter esta máquina na nossa mão. Mesmo que você não tenha tempo, reúna um grupo de pessoas da sua célula, da sua família, mande um versículo, mande um abraço. Eu fiz isso ontem, queridos, a uma pessoa que já fazia tempo que eu não falava com ela, e para minha alegria, sabe o que eu ouvi? Pô, irmão, acabei de sair do hospital. A ponto de a pessoa ter partido com o Senhor. E eu, pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui, e eu pedindo para Deus para ser usado, e o Senhor está me levando para cemitérios para fazer velório. Já pensou eu perder esse velório do irmão? Então é isso que faz a diferença, de nós estarmos caminhando, e a todo tempo, servindo uns aos outros. Estão entendendo, irmãos? Amém? Vamos lá? Então ganhar almas é o primeiro passo. Não se trata de fazer conversões, mas de tocar nesses corações, gerar nessas pessoas arrependimento, e abrir as portas dos corações dessas pessoas, para que elas tenham uma nova vida, como você tem uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? Então como é que nós vamos aplicar isso? Nós vamos pregar, nós vamos falar com amor, nós vamos até conhecer as pessoas, mas nós não podemos julgá-las. Porque aonde está escrito que Jesus julgou as pessoas? Jesus conhecia o passado de todas, como conhece o seu, ou como conheceu, que agora não pertence mais a você. Mas Ele me amou, olhou para mim, e eu me arrependi, e hoje eu estou junto com você servindo ao Senhor, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Que nós estamos servindo juntos a um Senhor poderoso. E nós precisamos orar também, pedir oportunidade para o Senhor, para nós evangelizarmos pessoas dia a dia, e testemunhar com a nossa vida, como eu disse aqui, eu não sei falar, eu não sei orar, mas testemunhar com a nossa vida, de ser um discípulo na vida de outras pessoas. E o desafio que eu passo para você nesse primeiro ponto: quem você está? Para abençoar, para ganhar, para Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: não perca tempo. Não perca tempo, como eu quase perdi, de relembrar o meu irmão, e de não estar em contato com ele. Talvez ele vá antes que mim, ou talvez eu vá antes dele, e eu não cumpri a minha missão. Então esse é o primeiro ponto, queridos: ganhar, alcançar as pessoas que estão perdidas. Amém? Alcançando as pessoas que elas estão perdidas. Aí você fala assim: e agora? Eu não sei. Lógico que você sabe. Você precisa, junto com ela, fazer com que ela forme o caráter de Jesus na sua vida. Como Jesus não deixou os seus discípulos sozinhos, após ganhá-los, o que ele fez? Ele os formou, ele corrigiu, ensinou e os capacitou. Então, se você não tem ainda esse poder, abrace essa pessoa, dê a mão para essa pessoa, e venha trabalhar, ouvir de Jesus,
as direções para vocês juntos seguirem a direção de Deus e serem fortalecidos, serem formados, ensinados e capacitados. Como eu disse aqui, Jesus foi 3 anos que ele andou com essas pessoas, mas ele mostrou, e você precisa mostrar também para essas pessoas como elas precisam viver, como elas precisam orar, como elas precisam, acima de tudo, servir uns aos outros. E em Mateus 11, 29, por mais pesado que seja, o que Jesus nos fala? Olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, como nós aplicamos isso, queridos, em treinar e formar caráter de Jesus na vida das pessoas? Primeiro é caminhar junto. O meu líder não está indo, o meu dirigente de célula não está indo, mas eu estou. Sabe por quê? Agora, não que eu aprendi hoje, mas que eu tenho aprendido que eu preciso, junto com os meus irmãos, expandir o reino de Deus. Então, se ele não vai, eu vou. Se ele não vai ajudar, eu vou. E depois nós vamos testemunhar juntos o que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dele. Então, nós precisamos caminhar juntos. Isto é formar caráter de Jesus na vida dos outros e na minha vida. É muitas vezes desafiar, porque tem muita gente que está quietinho, parado, né? Não, isso não é para mim. Não vou. Isso aí é para o pastor. Isso aí é para a pastora, para a bispa. Mas nós precisamos encorajar essas pessoas, muitas vezes corrigi-las e equipá-las com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Isto é caminhar junto. Isto é reino de Deus. Isto é o que está escrito, como Jesus nos ensinou, de caminhar uns com os outros. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós nos enchemos aqui, mas muitos talvez de nós, ou poucos, eu entendo que poucos, têm uma vida corrida, ou um trabalho que de repente Deus colocou lá, mas tem várias coisas que ela enxerga que não é de Deus. E durante a semana acaba sendo bombardeada. Durante a semana acaba não orando. A cada semana vê coisas que até influenciam a sua vida. E ela até acaba participando, mesmo sabendo, porque está fraca. Então por isso que nós devemos pegar essas pessoas, andar com essas pessoas, para que elas estejam fortalecidas e formar o caráter de Jesus na vida delas. Então nós precisamos ensinar a palavra e também compartilhar a nossa vida. Não adianta nada você pregar e continuar pregando, e se for possível pregar, e se possível também falar, se ela vê na sua vida um risco, se ela vê na sua vida que esta área sua você não segura, que nesta área você está fraco, então você precisa se fortalecer. Você precisa compartilhar a sua vida com Cristo, pura, santa, e mostrando o caráter que você tem de Cristo para a vida dessas pessoas. Aí sim, elas vão ser iguais ou melhores que você. Aí sim, elas vão conseguir chegar aos pés de Jesus. Então nós precisamos corrigir com amor e ensinar com clareza. E dentro desse ponto também eu quero fazer um desafio para você. Com quem você vai caminhar, irmãos? Com quem você vai caminhar? Quem você vai discipular com a mesma intenção de Jesus essa semana? De olhar para ela e ver assim, olha, esse aí tem potencial para multiplicar. Porque se não fosse assim, queridos, nós não estaríamos aqui. Se não fosse aqueles 12 discípulos, sair pelas multidões, pelas regiões, e proclamar a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui, amém? E isso nos compete também poder e autoridade para nós levarmos a outras nações, para que o reino de Deus não pare aqui. Não pare aqui conosco, não pare aqui no Brasil, não pare no mundo, mas o Senhor nos usa para que haja multiplicação.
E aqui estão os discípulos ouvindo a direção de Deus para contemplar esta missão. E o que Jesus diz na sua palavra? Que Ele vai estar conosco. Então o desafio que é, com quem você vai caminhar? Discipular com esta intenção nesta semana. É esse desafio que eu quero que você pegue para você. Amém, irmãos? Então é treinar. Treinar é formar o caráter de Cristo nas pessoas. Não é bom quando você caminha com pessoas certas, corretas, alegres? Não é bom? É ou não é? Sim ou não? Eu gosto de andar com pessoas assim. Tirando aqui o esporte de lado, mas eu gosto de andar com o São Paulino, com o corintiano. Eu gosto. Nós temos muitos assuntos. Aí depois o Senhor quebranta nós e fala assim: olha, vocês são irmãos, precisa se abraçar, abençoar uns aos outros. E é gostoso conviver e andar com essas pessoas que nos ensinam, que participam da nossa vida. A gente tem muitas vezes uma mentalidade que discipulado é você saber da vida dos outros. Irmãos, não é isso. Nós estamos ouvindo aqui a palavra de Deus, que discipulado é encorajar as pessoas a seguir o caminho de Deus. Automaticamente o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai trazer a dificuldade que você tem, e você vai abrir o coração com a pessoa, e vocês vão orar juntos, e o Senhor vai intervir nesse assunto, e vai trazer a bênção, a libertação, a graça, o livramento, e você vai glorificar o Senhor por isso. Isso é discipulado, irmãos. Não é aquela mentalidade de que eu vou falar da minha vida para quem? Porque não interessa, não é isso. É conhecer a palavra de Deus. É seguir o caminho do Senhor. Então eu quero fazer um desafio em cima de um desafio. Irmãos, procure alguém lá na sua célula. Abrace alguém na sua célula. Que não seja seu dirigente. Abrace outro. Olha, eu quero estar junto com você. Eu quero mandar um versículo para você. Ou então nem fale, comece a mandar. Comece a mandar. E você vai ver a resposta. Eu estava precisando disso. Essa é a minha área. Como você está sabendo dessas coisas? Ela vai falar: o Espírito Santo me revelou. E eu quero abençoar a sua vida. E automaticamente você estará sendo abençoada também. Ou abençoado também. Então esse é o desafio. Pegue no seu celular, que seja na célula, que seja na família, no trabalho. Você conhece alguém que não conhece Jesus ainda, que está morrendo. Esse é o discipulado. Glória a Deus. E com isso, o que vai acontecer? Esta pessoa vai receber, esta pessoa vai se alegrar, as pessoas vão ver a diferença, o que aconteceu na vida dela. E é isso que vai tocar no coração de outras pessoas. E Jesus diz que Ele é o ramo. E multiplicar é liberar com que essas pessoas também voem pelo mundo, voem por outras nações também. Então o objetivo final de Jesus nunca foi apenas treinar aquelas pessoas. E o nosso objetivo também não é simplesmente, Osmar, de treinar só você. É através de você que outras pessoas vão conhecer Jesus. E você tem que agradecer a Deus, porque você foi tocado, você foi visto, escrito o seu nome no livro da vida, que você também será um discípulo, que levará muitas pessoas a conhecer Jesus. Porque você foi predestinado a fazer a diferença na terra, querido. Então não espere a comunidade, não espere o pastor, não espere os líderes, não espere as pessoas que estão acima de você. Você está no mesmo grau que essas pessoas, de levar a mensagem, porque as pessoas, se não te conhecem, ou se não te conheciam antes, vão ver a diferença de como você está hoje, e a curiosidade dela, o que aconteceu com você, com a sua casa, e você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você na sua casa, você e sua casa servem ao Senhor. Isso foi o que Jesus transferiu para mim e para você, de sermos discípulos. Então esse foi o objetivo do Senhor. Não simplesmente só treinar aqueles 12, mas através deles alcançar o mundo. E é por isso que nós estamos aqui. E se eu fosse você, eu aplaudia novamente o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo tempo de qualidade que o Senhor teve com os nossos irmãos. Glória a Deus. Então o discipulado verdadeiro, querido, ele sempre vai apontar para a multiplicação. Eu estou aqui,
eu vou ficar aqui, eu estou salvo aqui, eu não preciso mais, porque o Senhor já... Não! Talvez você vai ser questionado. Jesus vai olhar para você e falar assim, puxa vida, eu tinha tantas coisas para você. Não é material. Mas eu tinha tantas coisas para você, que poderia se reverter por material. Só que você ficou parado. Só que você ficou quieto. Tem uma frase que diz assim, levanta, sacode a poeira aí. Isso é coisa do mundo. Mas se nós levantarmos e sacudirmos, nós vamos dar volta lá na eternidade. Glória a Deus. Então o discipulado verdadeiro nunca foi para Jesus aquelas pessoas, mas sim através daquelas pessoas multiplicar, treinando para que eles também sejam discipulador. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Quanto tempo você tem de cristianismo, irmão? Todo esse tempo Jesus está te treinando. Eu vou na igreja porque eu vou ouvir a palavra do Senhor. Não. Todo o tempo que nós ouvimos aqui, seja comigo, com o pastor Fábio, o pastor Davis, e todos aqueles que aqui sobem, o Senhor está nos treinando. Amém? Em Mateus 28:19, fazei discípulos em todas as nações. Como que nós vamos aplicar? Multiplicar é fruto de fidelidade. O Senhor é fiel com você? Glória a Deus. Então eu preciso ser fiel no que o Senhor compete a mim fazer. Então multiplicar é fruto de fidelidade. Quando discipulamos como Jesus, o que nós ouvimos aqui e o que nós vamos ouvir ainda, os nossos discípulos, eles vão se tornar líderes também. Por sua vez, eles vão ganhar pessoas também. Eles vão treinar pessoas também. E com isso haverá multiplicação. E eu gosto de desafio, queridos. Como nós estamos formando discípulo hoje? Agora vamos fazer uma generalidade. Quem eu sou na minha casa? O que eu estou falando com os meus filhos? Quantas vezes eu ligo para minha esposa? Quantas vezes a minha esposa me liga durante o dia? A minha me liga, ela está aqui, a Shirley? A minha me liga. Já pegou a roupa do varal? Já lavou a louça? Eu acho isso uma bênção. Sabe por quê? Ela está cuidando de mim também. E eu estou sendo abençoado e abençoando ela porque eu estou servindo. Então multiplicar fruto de fidelidade é quando nós discipulamos como Jesus. Nós vamos nos tornar líderes e ganhar pessoas para Jesus. Então, quem nós estamos formando como discípulos, para que eles também venham ser discipuladores? Quem? Então eu gostaria que você, a partir de agora, colocasse no seu coração, na sua mente, uma pessoa só. E você pedisse direção ao Senhor, você que está na sua casa também, pedisse direção ao Senhor, em oração, para que o Senhor coloque as palavras certas, de entendimento, de como você possa abençoar essas pessoas. Talvez você nem entenda o que é discipulado ainda, mas eu quero dizer para você que isso é discipular pessoas, caminhar com pessoas. Então quem você está formando para que elas sejam discípulos também do Senhor? E eu quero concluir esta mensagem, queridos, dizer assim, olha, discipular como Jesus não é opção para alguns. Grave isso. Discipular para Jesus, ou discipular para Jesus, não é uma opção para alguns. E sim, é um chamado para todos nós. Entendeu? Então não é opção só para os pastores, só para os líderes. É para todos. É para nós que estamos aqui. É para você que está na sua casa. Todos nós somos discípulos para formar discípulos. Então nós precisamos ganhar essas pessoas com paixão. Nós precisamos treinar essas pessoas com intenção.
para que elas também multipliquem. O ministério de Jesus foi totalmente de relacionamento. Procure lá no Google, pesquise o que é essa palavra. É caminhar a todo tempo. E isso foi intencional. E nós precisamos praticar isso também. Ele nos chamou não apenas para crer, irmãos. Olha só, Jesus não nos chamou simplesmente para nós crermos, mas para nós fazermos discípulos. Amém? Glória a Deus. Então o apelo que eu faço para você hoje aqui, olha. Peça a Deus 3 coisas nesta manhã. E nós vamos orar já já. Primeiro, uma pessoa para me ganhar, Senhor. Ou para me aproximar ainda mais dela. Segundo, esta pessoa eu vou treinar, Senhor. Eu vou estar junto com ela todo o tempo. E terceiro, ter uma visão desta pessoa, que ela também será, como eu e você, um multiplicador da palavra de Deus. Amém? E eu quero aqui terminar com o versículo de João 15:15, que fala exatamente o que o Senhor pede para mim e para você. Ele é a videira, amém? E eu e vocês são os ramos, então todos nós aqui somos ramos. E se alguém permanecer em mim, olha só, Jesus, permaneça em mim e você nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai esperar o seu dirigente, o seu líder, dar essa direção para você? Você vai esperar alguém te chamar e você, não, depois eu vou. Você vai ouvir as pessoas falar assim, olha, eu estou perdendo tempo. Não. Eu estou simplesmente cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Irmãos, nós temos orado aqui todo domingo pela manhã por vários pontos que nós queremos que através da igreja aconteça, que através do Espírito Santo aconteça. E como a palavra nos diz aqui, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos precisam frutificar. Todos nós temos uns dons para fluir nesta terra. Mas muitas vezes esses dons, queridos, estão travados, parados. Nós precisamos colocar na nossa mente, não importa o que aconteça, a palavra de Deus diz que Ele não vai nos deixar só. E quando você for desafiado a fazer qualquer trabalho, faça. Não é perca de tempo. É o Senhor usando a sua vida para abençoar outras pessoas. E como eu disse aqui, essa semana eu fui desafiado para uma visita. Olha como Deus é. Gente, eu estou aqui com o meu amigo Edgar. Ele faz parte da subprefeitura aqui de São Mateus. E o Senhor tocou no coração dele. Ele tem participado aqui nas reuniões, mais à noite, né, Edgar? E o Senhor tocou no coração que ele precisava dar continuidade a um trabalho lá. E precisava apresentar a comunidade da graça aqui em São Mateus. E, irmãos, nós estamos orando para que o Espírito Santo toque no coração dos dirigentes, dos deputados, dos prefeitos, dos governadores e de todos os lados, os lugares aonde existe um trabalho do governo ou da prefeitura. E o Senhor está levando nós lá para a subprefeitura para abençoar os irmãos. Irmãos, vocês não sabem o horário que é a nossa célula. Agora é célula, posso falar célula, né? O Senhor me levou para abrir, junto com eles, participar da célula. Quarta-feira ao meio-dia. Quem quer ir junto comigo? Cadê os irmãos, Edgar? Cadê? Meio-dia. Irmãos, quando o Senhor toca e te chama, que seja até por um convite,
não titubie. Vá lá, some com as pessoas, abençoe as pessoas, e você será abençoado também. E é isso que eu tenho pedido para Deus. Eu não posso ficar parado. Então a oração que você precisa fazer, irmãos, é de: Senhor, eu sou um discípulo, mas um discípulo como eu quero ser, é igual os 12 que o Senhor caminhou. Amém? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.